Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, logo que nós conhecemos a verdade, que somos alcançados pela graça de Deus, somos lavados, transformados pelo sangue de Jesus, ou passamos pelo processo de consagração, nós sentimos um ardor evangelístico muito grande, uma vontade de compartilhar com todos os que estão à nossa volta e tudo que nós passamos, e realmente isso é uma obrigação nossa. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos sim compartilhar, devemos espalhar às pessoas que estão ao nosso redor tudo o que Deus fez em nossas vidas por meio de Jesus, todas as verdades que nós aprendemos da Bíblia. Devemos sim fazer isso, mas quando nós estamos em processo de discipulado, quando estamos em processo de amadurecimento, o máximo que nós podemos fazer é compartilhar o que Deus está fazendo em nossas vidas, as mudanças pelas quais estamos passando, aquilo que nós não fazemos mais, o que fazíamos antes e hoje não fazemos mais, como Deus falou conosco, a transformação que nós estamos tendo, por que nós deixamos de falar certas coisas, por que nós deixamos de frequentar certos ambientes, por que nós deixamos de usar determinadas roupas. Ou seja, não apenas nós não devemos apontar o erro pura e simplesmente, nós devemos dizer por que estamos abandonando o erro, porque o mundo cobra isso de nós, o mundo está cansado. Eu já tenho quase 46 anos e eu tenho percebido isso, e o mundo está cada vez mais cansado de pessoas que só apontem e não ofereçam uma solução, não ofereçam uma saída. O mundo está carente de pessoas que tenham o mínimo de coerência, o mínimo de autoridade para poderem testemunhar, para poderem redarguir, corrigir, instruir. Ou seja, não basta mais apenas a pessoa dizer o que está errado, apontar o erro, como muitas pessoas fazem, muitos teólogos e apologetas acabam fazendo, e se esquecem da parte de alimentar os famintos, de curar os que estão enfermos espiritualmente, porque antes de nós saciarmos a fome daquele que está faminto espiritualmente, de saciarmos a sede dos que estão sedentes espiritualmente, ou mesmo de curar aqueles que estão enfermos espiritualmente, aqueles que estão afastados do Evangelho, devemos nos alimentar, devemos nos instruir, aprender da palavra de Deus, devemos nos edificar, receber a edificação pela palavra de Deus antes de simplesmente enfiar a goela abaixo nas pessoas. Devemos apresentar a palavra de Deus de acordo com a orientação do Espírito Santo, para que as pessoas possam receber melhor a mensagem do Evangelho, e não apenas simplesmente jogar nas pessoas na marra, dizendo que elas têm que se converter e não dizer por que elas têm que se converter. Então, para que nós possamos pregar o Evangelho, devemos sim ter o devido preparo, e esse preparo vem primeiramente de Deus, primeiramente do Espírito Santo, o esclarecimento do Espírito Santo que nós encontramos primeiro da palavra. Por isso que o discipulado é importante, eu diria até essencial, para podermos evangelizar. Então, somente pode evangelizar quem já conhece Jesus, quem já teve encontro real com Jesus, já teve experiência com Ele, já foi edificado pela palavra de Deus. Então, aí sim nós podemos pregar mesmo o Evangelho, e principalmente quando esse evangelismo acontece num ambiente hostil, como num prostíbulo, como numa casa noturna, como num bairro perigoso, ou até mesmo numa comunidade carente, enfim, em lugares onde bocas de fumo, em meio aos drogados, em meio às prostitutas, em meio aos homossexuais, enfim, nós só teremos condições de proclamar o Evangelho em determinados lugares quando passamos por um treinamento, passamos por um preparo, passamos por um processo, e só assim conseguiremos apresentar a palavra de Deus de uma maneira mais eficaz. Porque infelizmente nós cristãos, nós temos uma fama terrível no mundo. Nós somos tidos como pessoas preconceituosas, nós somos tidos como pessoas hipócritas, como pessoas que vomitam santidade, mas por trás nós não somos nada disso. Enfim, o conceito que o mundo tem de nós é horrível, é o pior possível. Por isso nós precisamos fazer diferença, precisamos ser diferentes, apresentando o Evangelho sim, puro, apresentando a palavra de Deus pura,
genuína, mas de uma maneira que o mundo consiga absorver melhor e assim receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Um dos textos bíblicos que nos mostram a necessidade de um preparo, do devido preparo para a proclamação do Evangelho, está no livro de Atos, capítulo 19, versículos 13 a 20, onde a palavra de Deus nos diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, ou seja, eram pessoas importantes, pessoas respeitadas, inclusive no meio religioso da época. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos, presta atenção nesse versículo, que muitas pessoas passam reto e não prestam atenção. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, quando as pessoas não têm o devido preparo, elas são envergonhadas pelo inimigo, elas são envergonhadas pelas pessoas que estão afastadas de Deus. Quando as pessoas são hipócritas, quando as pessoas vivem o evangelho falso, o evangelho superficial, as pessoas vão ser envergonhadas pelas pessoas do mundo. As pessoas do mundo acabam cobrando coerência, cobrando atitude de quem está lá indo só para apontar o dedo, só para dizer que a pessoa, se não receber Jesus, vai para o inferno. Então é uma necessidade de preparo, de devido preparo, de muita oração, até de jejum, dependendo do caso, e uma entrega realmente nas mãos de Deus para que a pessoa somente saia para evangelizar, principalmente em lugares mais perigosos, em lugares mais difíceis, totalmente blindada pelo Espírito Santo, blindada por Deus para resistir aos ataques do maligno e usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da maneira correta. E vejamos uma coisa importante também, que está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15, que demonstra também a necessidade do devido preparo no evangelismo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, ou segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, é Jesus que nos justifica. O mundo não tem o que falar de nós, não tem o que apontar nós quando vivemos de acordo com a vontade de Deus. Mas quando não estamos devidamente preparados, nós somos presa fácil do inimigo. Quando nós não estamos devidamente blindados pelo Espírito Santo, nós somos vulneráveis. Nós somos acabamos sendo atacados. E em vez de nós influenciarmos o mundo para conhecer a Cristo, para se render a Cristo, nós acabamos sendo influenciados pelo mundo, como infelizmente aconteceu muitas vezes com muitos evangelistas, muitos cantores gospel, até mesmo muitos líderes, pastores, enfim, que não se prepararam devidamente para encarar lugares perigosos, situações perigosas, e acabaram se desviando da fé, acabaram se afastando de Deus e hoje estão numa vida de desgraça. E é por isso que nós devemos prestar atenção, para finalizar, na situação que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. Espera só um pouquinho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, que Deus abençoe e Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, antes seus favoritos, que no meu canal, Deus abençoe.
Compartilhe com aquele que quer pregar o evangelho, até depende se quiser.